Eu diria que a religião exerce um papel fundamental na construção da dinâmica social, na formação do pensamento ocidental, na formação do pensamento sociológico, na formação da psique. Isso é inegável. Mas a religião é uma estrutura organizada e hierarquizada de poder. Sendo assim, é uma construção humana. É a vontade humana imposta em nome de Deus, ou seja, de um suposto Deus. Mas a religião é a antítese do Evangelho. Evangelho e religião são campos opostos. Mas para se construir uma teologia sustentável sobre este tema, religião versus evangelho, eu diria que é de fundamental importância conhecer a religião na visão sociológica. O que os clássicos da sociologia contemporânea dizem do fenômeno religioso? E quais são os três cientistas da sociologia contemporânea? O que eles dizem da religião? Karl Marx, que é o pai do socialismo científico, Max Weber e Emile Durkheim. Para Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Ópio do povo, sim. Ópio é uma espécie de drogas. É uma espécie de um entorpecente, de um adormecimento, de uma ausência de consciência, ausência de realidade. O ópio leva o povo a certos delírios, a alucinações, para não perceber a realidade que o cerca, a não perceber a causa do sofrimento humano, a causa da desigualdade social. Para Karl Marx, a religião é fruto da carência humana, da fragilidade humana, do medo humano. O homem vive mergulhado em conflitos sociais e emocionais. E daí surge a religião como uma força ideológica atuando sobre o povo, levando o povo a conformar com o sofrimento, conformar com a desigualdade social. Então a religião entra aí como uma felicidade ilusória. É uma felicidade ilusória. Para Karl Marx, o homem detém a essência da bondade, a essência da generosidade. Mas o homem, por influência da religião, ele exterioriza o seu ser. Como assim? Ele transfere para um ente desconhecido, para um ente externo a ele, a sua essência. A sua essência. É uma espécie de alienação de si mesmo. É alienação de si mesmo. Então, para Karl Marx, a religião é o ópio do povo. É um instrumento de dominação, de alienação, usado pela classe dominante, pela superestrutura. E a religião no pensamento de Max Weber, o que significa? Bem, Max Weber ele faz uma associação
entre a religião e o capitalismo. A religião, para Weber, é a base de consolidação do capitalismo. E o capitalismo é o suprassumo da racionalidade humana. E é através da racionalidade que é possível acontecer o desencantamento e a desmagificação de um mundo que é permeado, dominado pelas forças ocultas. Então é preciso afastar do engano da religião, da magia da religião, da superstição da religião, do pensamento religioso e pensar de forma científica. Porque é o pensamento científico que vai romper com a ilusão da religião, com a magia da religião. A ciência tem resposta para todos os questionamentos da mente humana. Max Weber submeteu a uma análise as religiões de cunho protestante, especialmente o calvinismo. Weber chama essas religiões de ascéticas, religiões ascéticas. E ao analisar essas religiões, ele constatou que elas têm mais expressão capitalista do que religiosa. Daí Weber escreveu um grande clássico, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E o terceiro clássico da sociologia, para formar o tripé da sociologia, que é Emílio Durkheim. O que é religião? O que significa o fenômeno religioso no pensamento durkheimiano? Bem, para Emílio Durkheim, a religião é um fenômeno social. Os indivíduos não pensam individualmente, eles pensam coletivamente. É a instituição religiosa que vai determinar a forma de pensar, de reagir. É a instituição religiosa que vai criar valores e princípios norteadores das vidas. Então, na religião não tem espaço para a vontade individual. A vontade individual é substituída pela coletiva. A consciência individual é suplantada pela coletiva. Emílio Durkheim, ele foi um pensador funcionalista. Por quê? Porque Durkheim diz o seguinte, que o fenômeno social, ele tem a função de manter a coesão social. A coesão social. Então, para ele, a religião é algo positivo, diferente de Karl Marx e de Max Weber, que veem a religião como algo negativo, nocivo ao ser humano. Mas Emílio Durkheim vê a religião como algo positivo, porque ela contribui com a coesão social. Nela, os indivíduos pensam coletivamente, contribuindo assim com a coesão social. Durkheim destaca 3 características do fenômeno religioso. Ou seja, a religião atua sobre o indivíduo com 3 características: generalidade, exterioridade e coercitividade. Generalidade porque é o todo, as regras são para o todo. É isso? O todo. O todo é feito de partes, e as partes pensam pelo todo. A exterioridade porque a instituição já existia antes do observador. Não é a instituição que vai pensar pelo indivíduo, é o indivíduo que vai pensar coletivamente. É a instituição que determina
a sua forma de pensar, de agir. E a coercitividade é porque é algo imposto ao indivíduo. Então, como você pode observar, a religião no pensamento de Karl Marx, no pensamento de Max Weber e de Emile Durkheim. Mas se a religião é a antítese do Evangelho, né? A antítese do Evangelho, então vamos falar sobre essa diferenciação que existe entre o Evangelho e a religião. Quer saber? Venha comigo